Então, assim, a chance do Inter, pra mim, tá aí. Coisa que não aconteceu, Palmeiras só perdeu 2 jogos no campeonato, mas é o Internacional pensar em 2 tropeços do Palmeiras nessa sequência, que é o finalzinho do mês de setembro e o início do mês de outubro, que é no dia 3, que o Botafogo joga numa segunda-feira aqui no Rio de Janeiro. O Internacional já vai ter jogado no dia 1º, né, contra o Santos. E aí essa vantagem, caso o Internacional ganhasse os 2 jogos, o Palmeiras cairia para 2 pontos. Rapaz. É difícil? É difícil. Palmeiras perder 2 jogos na sequência, não é? Mas assim, o Palmeiras vai jogar contra o Atlético bem desfalcado. Inclusive do seu treinador. E rodeado daquela rivalidade que se estabeleceu na Libertadores. Palmeiras e Atlético Mineiro. E vai pegar um Botafogo que oscila, mas assim, é jogo duro pegar o Botafogo aqui. É a chance dos secadores... Porque não é só o Inter, não. Tá todo mundo no campeonato torcendo pro Palmeiras tropeçar. Claro. Volto a dizer, pelo elenco que o Palmeiras tem, pelo trabalho que tem, só está nessa competição, eu acho difícil o Palmeiras perder 2 jogos. Mas é impossível, não. Então, vou esperar. Agora, Pascoal, se o Palmeiras mantém essa vantagem, aí você vai me desculpar. Você querendo ou não, no dia 3 de outubro, toca o hino. O Si é que é danado, Zinho. O Si é que é danado. O Si é que arrebenta. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no Pascoal, Si. eu fiquei pensativo aqui nesse comentário do Zinho. Porque ontem eu já dei parabéns ao Palmeiras como campeão brasileiro aqui. Mas aí é o seguinte, essa sequência... Né? Eu fui afobado, porque eu acho que não, mas assim, essa sequência que o Zinho falou, realmente ela é importante. O Inter faz 2 jogos em casa, o Palmeiras faz 2 jogos fora, e no próximo jogo, que é contra o adversário teoricamente mais difícil, o Palmeiras estará... São 8 desfalques? O Palmeiras não terá o goleiro, o Everton... Não terá Gustavo Mendes, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, esses servindo as seleções. O Rafael Veiga está fora. Veiga que está lesionado. Danilo expulso. Danilo expulso. Zé Rafael. Zé Rafael, cartão amarelo. Zé Rafael fora. Gabriel Menino. Menino também. Gabriel Menino, cartão amarelo. Abel Ferreira fora. Abel Ferreira está fora. São 7 nomes que a gente falou aqui, com o treinador. Dentro de campo são 6 jogadores. O Palmeiras não tem jogadores, tantos jogadores assim, para o trabalho de marcação no meio-campo. Vai ter que recorrer ao menino da base, ao Fabinho, para ser o primeiro volante. Ou então a adaptação do Luan, nessa função de primeiro volante. Eu não sei o que o Abel pode planejar, pode colocar. De repente o garoto jogando, uma partida contra o Atlético Mineiro, que a gente sabe toda a rivalidade, tudo o que revestiu o jogo, ou os jogos da classificação das quartas de final, Palmeiras e Atlético Mineiro. Então a gente sabe como é que as coisas aconteceram. Mas se jogar o Fabinho, vai jogar Fabinho e Atuesta no meio campo? É possível. Fabinho e Atuesta, é uma situação que tem que ser diferente. Ele pode jogar também contra o Atlético do jeito que jogou quando teve um jogador expulso e enfrentou no segundo tempo. Pode ser. Um terceiro zagueiro. Por isso que eu disse, pode botar o Luan, pode botar o Luan na zaga. Existem, tem formatos de jogo que podem ser aproveitados. Um jogo em que você, é como se o Palmeiras entrasse com 10. Deixa eu falar uma coisinha para o senhor. Posso falar só uma coisinha? O Palmeiras tem quantas derrotas no campeonato? 2. Onde que foram as derrotas? Ceará e Atlético Paranaense. Onde que foram as derrotas? No Allianz Parque. Fora o Palmeiras perdeu? Não perdeu. O Palmeiras... Esse é o sentido da coisa. O Abel, a gente está falando de algo que não aconteceu ainda. O Abel estreou no dia 5 de novembro de 2020. Então, é o seguinte, tem que chegar no dia 5 de novembro, uma semana antes do final do campeonato. O campeonato termina no dia 13, um domingo. E a gente tem que chegar à seguinte conclusão, que o Palmeiras teve o pior período em 2 anos para perder o título. Porque o Palmeiras não tem ainda, na história do Abel dirigindo o clube, algo semelhante para perder o título. 2 derrotas consecutivas fora de casa Você não tem um período, porque é o seguinte, o Inter está a 8 pontos. O Inter precisa para chegar imediatamente superar o Palmeiras, você precisa de 3 derrotas seguidas do Palmeiras, 3 vitórias do Inter. Isso não aconteceu com o Abel. Então, assim, nós vamos ter que ver algo que ainda não aconteceu
sob o comando do português. Esse é um ponto só uma importante. Catástrofe, realmente. E o Inter vai ter que jogar também com essa... Vai ter que jogar o que não jogou ainda na temporada. Agora, só uma coisa, Menezes, o Inter tem o segundo melhor ataque do campeonato. Sim. O Palmeiras fez 44, o Inter fez 43. E aí já quebra aquela máxima que o time porque o time do Mano não é o time de fazer muitos gols. É o segundo melhor ataque do campeonato. É o segundo melhor ataque. E vamos colocar o Fluminense também na parada, porque o Fluminense está em terceiro lugar. E o Fluminense, na próxima rodada, receberá o Juventude, que é o pior time do campeonato no Maracanã, e depois jogará com o Atlético Mineiro no Mineirão, né, que é um compromisso bem mais complicado. Mas o Mano Menezes deu uma declaração sobre essa reta final do campeonato. Fala aí, Mano. Esse é um momento bem especial da temporada. O time está tendo maturidade, está tendo foco e está já sabendo suportar essa responsabilidade. Hoje é a primeira vez que jogamos como vice-líder do campeonato. Então, são situações diferentes que criam uma pressão boa, mas é uma pressão, né? Porque chegamos aqui e queremos aproveitar esse momento e permanecer aqui. Estamos disputando uma vaga para a Libertadores, é o que estamos disputando nesse momento. Tem um sonhozinho lá no finalzinho, vamos continuar sonhando, mas vamos trabalhar duro nessa disputa, porque os adversários são muito bons. Temos um sonho lá no finalzinho, lá distante. Finalzinho, a última rodada, meu senhor. Palmeiras e Internacional, última rodada. Se chegar com 2 pontos o Palmeiras na frente... Mas, meu senhor, até lá... O Internacional pode ganhar e ser campeão. 10 rodadas, tá vendo como há precipitação e tudo isso? Mas, meu senhor, 10 rodadas entre essa e a última. E a última, 10 rodadas. O Palmeiras tem que perder 3 jogos, no mínimo. Ou seja, você fala que eu sou afobado, mas você me dá razão. O quê? Porque tudo que você fala, você reforça a minha tese. Não, o Palmeiras tem que perder o quê? 3 Perdeu quanto, Isso é estratégia dele, João. Isso é estratégia dele, João. Como é que é, Fabrício? A gente conhece. Ele já sabe, ele já sabe. Ele já sabe o quê, Zinho? Ele sabe. Ele já sabe o quê? Ele não quer falar. Ele não quer falar. Ele mesmo acabou de falar. 10 rodadas, né? 11. Faltam 11. O que é? O Palmeiras tem que perder 3. O jogo do Internacional e o próximo, 10 rodadas. 11. São 2 seguidas fora mas aí de o Palmeiras casa. tem que perder 3. O Palmeiras tem 2 seguidas fora de casa. Só que o Palmeiras perder 3, o Inter tem que ganhar todas. Exato. Isso. Inclusive a última contra o próprio Palmeiras. O Inter tem um bom time? Tem bom time. Mas eu concordo com o Mano. Tá lá, tem um sonho. Tem que ir buscar, tem que trabalhar, tem que acreditar. Mas precisa, o Calçade no início do programa falou a palavra, impecável. Tem que ser uma trajetória que não fez no campeonato todo. Tem 10 empates o Inter. Tem que ter uma trajetória impecável para tirar o título do Palmeiras. É possível? É possível. Mas olha... E um recorte curto, né, para a gente não estender muito, que faltam ainda aí 11 rodadas, nas próximas 3 rodadas... já falamos aqui, o Inter pega Bragantino no Beira-Rio, Santos no Beira-Rio e Flamengo no Maracanã. Quando o Inter enfrentar o Flamengo no Maracanã, o Palmeiras, que virá de 2 jogos fora, receberá o Coritiba no Allianz Parque, que está brigando aí para permanecer na primeira divisão. E assim, primeiro que o Palmeiras tem que triplicar o número de derrotas, no mínimo, para cair fora. Porque dentro de uma coisa normal, 2, ele tem que ir para 6, né? E ali mais uns empates para não acontecer. Isso já aconteceu? Não, com o Abel não. Pode acontecer? Futebol pode acontecer. Pode acontecer. Lá em 2009, com o Muricy, na 28ª rodada, era líder. Nós estamos na 27ª. Faltam 11 partidas. 11 partidas. 33 pontos. A diferença do Palmeiras para o Inter é 1/4 desses pontos que tem para disputar. E para o Fluminense, 9 pontos. Só que é o seguinte, o Palmeiras pode perder para o Atlético, com função de tantos desfalques? Pode perder. O Fluminense deve ganhar do Juventude. Se o Inter tropeça diante do Red Bull Bragantino, na segunda-feira a conversa muda tudo pro Fluminense. Mais um detalhe, o Fluminense que entra na vaga. Mais um detalhe colocando o Fluminense na conversa que está no páreo aí. Nós fizemos o comparativo dos próximos 3 jogos de Internacional e Palmeiras. O Fluminense recebe o Juventude no Maracanã, mas depois ele jogará fora 2 vezes. Contra Atlético Mineiro
e Atlético Goianiense, que luta para ficar na primeira divisão. Então, o Fluminense, depois do Juventude, que teoricamente é um adversário em que ele deve passar bem, terá 2 jogos fora. O Palmeiras jogou em casa com o Juventude e não foi nada simples não, hein? Recentemente, aí há uma semana. Mas ganhou, né, Pascoal? Ganhou, mas não foi, não é mole, não. 2-1, jogou. Perdeu muitos gols, Pascoal. Perdeu muitos gols, assim como o Internacional ontem também. O Atlético Goianiense, ontem o Atlético Goianiense perdeu uma bacia de gols. Deu um sufoco no Inter no segundo tempo. Não, perdeu uma bacia de gols. E aconteceu o quê? Como diria aquele locutor, no placar! Como é que tá? 2-1 pro Internacional, ganhou o Internacional, meu senhor. Então não tem essa conversa de, olha, tal... deu um amasso, foi lá e tal. Escrito o quê no placar? Então, essa é a diferença. Eu acho que o Internacional tem um bom time. Sim. O Mano, como ele disse, que o time dele estava bagunçado, ele conseguiu arrumar, certo? Arrumou o time do Internacional, colocou alguns jogadores que eram titulares no banco de reservas, Depena no banco de reservas e tal. Edmilson passou por ali bastante. Passou também. Passou também. A torcida do Internacional estava meio que com o nariz virado para ele. Então, ele conseguiu dar um jeito. E, de repente, Alemão e Pedro Henrique estão... Isso, mas depois dessas 3 rodadas, a vantagem vai estar 8 pontos. Continua 8 pontos. Opa! E aí vamos tocar o hino, né, Zinho? Aí a gente toca o hino, né? Daqui a 3 rodadas, você acha que não muda nada? É provável que não mude. Agora é o seguinte... O Internacional vai fazer 6 pontos, o Palmeiras vai fazer 6 pontos. Opa, olha aí. Pro Zinho, o Palmeiras vence os 2 próximos jogos fora e o Internacional também vencerá os 2. Não. Nas 3 últimas rodadas. Nas 3 últimas rodadas? Nas 3 rodadas. 6 pontos, né? O Palmeiras faz 6 pontos e o Inter faz 6. E o Palmeiras, cá entre nós, ele tem uma vantagem tão boa que caso ele venha empatar esses jogos, um jogo desse e o outro vencer, ele vai continuar com uma frente e pode perfeitamente administrar. Mas, matematicamente, Fluminense e Internacional têm possibilidades. Quem tem mais chance de chegar no Verdão pela bola que está jogando? Internacional ou o Fluminense? Agora, me diz uma coisa, é o Fluminense que jogou contra o Corinthians ou é o Fluminense que jogou contra o Flamengo? Contra o Flamengo, o Fluminense não joga mais. A gente precisa estabelecer o parâmetro do Fluminense, né? O Fluminense normalmente é aquele time contra o Flamengo? Não. Ou é mais o time contra o Corinthians? É mais o time do Corinthians. E aí? E aí é que nós temos que estabelecer um parâmetro. Eu acho o time do Fluminense muito bom. Eu gosto de ver o Fluminense jogar. É melhor que o Inter? São propostas completamente opostas, né? O Inter dá privilégio para a postura tática, dá privilégio para o posicionamento e trabalha dentro do posicionamento para conquistar a vitória. O time do Fluminense tem muita variação de jogada. E não negocia muito com o adversário. Se o adversário joga A, ou B, joga fora, joga em casa, ele vai marcar em cima, ele tenta roubar a bola e fazer o gol. Vou dizer para você, o time do Mano é muito eficiente. Vai buscar resultados importantes, tanto que é vice-líder do campeonato. E eu vou ficar com o vice-líder desse momento. O Inter? O Internacional. O time do Mano, por característica até do Mano Menezes olha muito para o adversário e traz para a estrutura de jogo dele detalhes para usar os defeitos, assim, jogar nos defeitos do adversário e tal. Então, assim, taticamente, ele não é que ele... Eu não estou falando que ele vai lá trocar 5, 6 jogadores em função do adversário. Mas, na estratégia de jogo, ele movimenta mais em função do adversário também. Ele olha muito para isso. O Fluminense, eu entendo que olha menos, não quer dizer que o Diniz não se preocupe com adversários, longe de falar isso. Mas o Fluminense tem um formato de jogar e não negocia. Não é o adversário que vai mudar. O adversário pode... Característica do Diniz. Pode dificultar. Pode até anular como aconteceu em Itaquera. Itaquera, ele foi... O Vitor Pereira falou, peraí, eu vou tirar o seu conforto de jogar, você não vai jogar dentro daquele conforto. Isso foi muito interessante para os adversários que enfrentam o Fluminense observarem como o Corinthians conseguiu limitar a ação do jogo que o Fluminense costuma propor dentro de campo. E o Fluminense foi 2 dias depois descansando muito pouco e se impôs diante do Flamengo, sempre entendendo que o Flamengo até poderia ter chegado e vencido o jogo, mas no placar... No placar Fluminense. Então, o Diniz, eu acho isso um ponto que
diz muito para o jogador. Nossa forma de jogar é essa, nós vamos jogar. Concentração de muitos jogadores no lado da bola, ali, jogo curtinho, tal, dali você cria, define no lado oposto, pega os caras livres, sai jogada de linha de fundo, Samuel Xavier, quando está do lado direito, aparece para cruzar lá no fundo, mas o que tem de gol Fluminense, Samuel Xavier lá no fundo cruzando. E, cara, quem tem mais chance, hein? Eu não descarto Inter o Flu, não. É o Flu? Porque é o seguinte, a gente pode chegar na segunda e tá discutindo Fluminense vice. É possível. E o Palmeiras ainda lá em cima, né? Porque não vai perder. Vai ficar lá. E a gente tira o Inter e põe pro Fluminense. Vai ter um revezamento ali, Flu-Inter e tal. Será? Ozinho, quem tem mais chance de chegar no Palmeiras, na sua avaliação? São modelos diferentes de jogo, né? Já foi falado aí. Um estilo do Inter mais conservador, mais compactado. É um time que joga mais em transição ofensiva. O Maurício, por um lado, né? É o jogador de velocidade. Tem um meio-campo. Falou mais o time que jogou ontem, o Gabriel de primeiro volante, Alan Patrick e Edenilson. Edenilson faz muito corredor pelo lado direito, chega forte. Tem um alemão que sabe fazer gol. Tem peças de reposição. O David entra no jogo sempre. Jogou o Pedro Henrique também na frente no jogo de ontem. Mas olhando por opções de time, de jogadores, vejo um Fluminense com mais opções. O vice-líder é o Inter hoje? Não sei se vai sustentar, se tem elenco para sustentar essa posição. Tem aí a grande oportunidade jogando 2 jogos em casa, motivado. A torcida do Inter é espetacular também, enche, lota o estádio, faz uma festa, empolga o time. Mas vejo num Fluminense, é um modelo mais arriscado. É muito discutido isso, né? O estilo de jogo que o Fernando Diniz coloca o seu time para jogar, que faz o Fluminense estar brigando pela ponta da tabela. Corre riscos. Ele diz até que são riscos calculados. Ele prefere arriscar do que se omitir. E assim, tem que ser respeitado isso. Acho ele, num momento muito especial da carreira, o Fernando Diniz. E os jogadores entenderam isso. Então, um time que joga um futebol mais agradável. Olhando para a tabela, o Fluminense tem jogos que é bem factível ele ganhar. Tem um jogo difícil aí nesses 3 que a gente falou, que é o Atlético Mineiro fora de casa. Mas venceu o Atlético Goianiense fora, o Inter foi lá e ganhou. É possível. Ganhar em casa do Juventude é bem possível. Então eu, nesse momento, colocaria o Fluminense com uma ligeira vantagem nessa briga aí de quem pode chegar no Palmeiras. Perfeitamente. Na opinião do Zinho e do Calçade, o Fluminense, eles apostam mais, o Pascoal aposta mais no Internacional e eu não aposto em nenhum dos dois. Para mim, o Palmeiras já é campeão brasileiro e parabéns. E em breve tocaremos o hino. E na volta ninguém apostou que o Inter vai ganhar do Palmeiras aqui. Nós vamos falar da final da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians, os grandes destaques que estiveram lá. O Palmeiras já acabou o campeonato. O Palmeiras é campeão. Já voltamos com mais Flamengo e Corinthians. Agora há pouco